A paz do Senhor, meus irmãos, que ela possa confortar você nesses dias. Hoje eu vim trazer mais uma mensagem da parte de Deus para nossas vidas. Desta vez eu estive meditando no livro de Jonas e eu aprendi uma grande lição nesse livro. Assim como Jonas também aprendeu. Nós vamos saber a verdadeira lição de Jonas. Porque Deus, ele, com uma ação, ele tratou de dois povos, Nínive e Jonas. Então, se você puder me acompanhar, tá? Eu vou começar fazendo a leitura do capítulo 1 de Jonas, a partir do verso 10, tá? Preste bem atenção. Jonas 1, verso 10. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam. O que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revolto, os marinheiros lhe inquiriram: o que vamos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhe aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar. Pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Então vamos recapitular. Deus chama Jonas para ir para Nínive. Então o que Jonas faz? Foge da presença de Deus, vai para Jope, pega um barco para ir para Tarsis. No meio do caminho, o capitão verifica que há uma tempestade que ele nunca havia visto. Eu digo que ele nunca havia visto porque estava diferente. E nós vamos analisar isso aqui na própria palavra de Deus. Você vai ver que no verso 4 do capítulo 1 de Jonas vai dizer: contudo, Yahvé fez soprar um vento sobre o mar e caiu tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida lançaram ao mar a carga do navio com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. Aí o capitão, até indaga: uma tempestade dessa, como é que fica dormindo? Como é que pode estar dormindo? Esse capitão, esses marinheiros, não são pessoas que pegaram um barquinho pela primeira vez, eu vou ali. Eles já viram outras tempestades. Aquela ali era sobrenatural. Se numa tempestade de alto mar, meu irmão, tem ondas que, dependendo do tamanho, pegar um barco desse de madeira, desmancha, igual suspiro na água, você imagina nessa situação aqui. E que o próprio Deus formou aquela tempestade de propósito. Então eles sabiam que aquilo ali não era uma coisa natural. E eles começam a clamar a Deus. E eles começam a falar: não, tem alguém em desobediência com algum Deus aqui. E eles lançam sorte, a sorte cai sobre quem? Olha que maravilha, o Jonas. E o Jonas confessa: eu estou em desobediência. Contou tudo para eles. Eu sou hebreu, eu temo a Deus. Estou em desobediência. E Jonas vai dizer o seguinte para eles: me lança ao mar que o mar vai se aquietar. O que Jonas fez, não fez por medo. Ele sabia que ia morrer. Ficando ou não, ele sabia que ia morrer. Ele não quis ser um mártir ali do tipo: olha, melhor me jogar no mar do que vocês morrer junto comigo, assim só eu morro, eu tô errado. Não foi só isso, não. Não foi só isso, não. Para mim, isso foi uma escolha. Ele preferiu morrer do que ir para Nínive. Ele preferiu morrer. Porque se não bastasse que ele se ajoelhasse ali e dissesse: Senhor, eu estou errado. Quando eu chegar em Tarsis, eu vou pegar um outro navio e vou voltar direto para Nínive.
e vou pregar a tua palavra. Era simples. E eu me arrisco a dizer que se Adão fizesse a mesma coisa lá no Éden, talvez teria sido diferente no final da história. Se Adão tivesse dito, quando Deus procurou ele, depois do pecado, ele dissesse, Senhor, me perdoe, eu pequei, eu devia ter tomado conta da mulher que tu me deste, eu deveria ter sido mais responsável, a culpa é minha, me perdoe, Senhor, eu não quero me afastar da tua presença. Talvez a história teria sido outra. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Mas não foi o que ele fez. O que ele fez? Não, foi a mulher que soube deste. Ele transferiu a culpa. Agora, irmão, então você está querendo dizer que Jonas, então, preferiu morrer do que ir para Nínive? Sim. Depois que ele cai na água e Deus envia o peixe, ele começa a orar dentro do peixe, ele tem meio que um arrependimento ali, que ele vê que é coisa séria. Isso prova que quando a pessoa está em desobediência com Deus, às vezes nem morrer ela consegue. Quando Deus quer que você faça uma coisa, você vai fazer de um jeito ou de outro. E ele começa a orar a Deus ali no peixe. E ele vai para Nínive, prega. Nínive se veste de pano de saco. Até os cachorros, os animais, eles vestiam de pano de saco. E Deus vai lá e perdoa eles. É um Deus misericordioso. Aí Jonas fica chateado. Por quê? Porque Jonas preferia morrer do que ver aquele povo se arrepender. Ele queria a destruição daquele povo. Vamos ao capítulo 4 para conferir. Capítulo 4, verso 1 do livro de Jonas. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se de sobremaneira. Então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: Ó Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Ele está dizendo o motivo aqui. Eu sabia que tu és o Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor e que ameaça castigar, mas se arrepende. Mas o Senhor vai ter misericórdia deles. Eu tinha dito isso lá na minha casa quando o Senhor veio falar comigo. Ele declarou aqui. Ele queria ver o povo destruído. Mas Deus tratou do povo, agora Deus vai tratar de Jonas. E Jonas pede a morte. Jonas faz uma tenda no deserto. Agora vamos ao verso 7 do capítulo 4. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta e atacou o arbusto que, sendo frágil, secou. Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco, e o sol castigou a cabeça de Jonas ao ponto de ele quase perder os sentidos. Por isso, ele desejou morrer e exclamou: para mim, seria melhor morrer do que continuar vivendo. Deus fez uma má maneira crescer, fez sombra para ele. Aí depois Deus botou a lagarta, a má maneira morre. Aí Jonas reclama. Aí sabe o que Deus fala para ele? Yahvé ponderou-lhe: Ora, Jonas, tens compaixão dessa planta, embora não tenhas cuidado dela, não a fizeste crescer nem a podaste, e ela simplesmente nasceu numa noite e morreu na outra. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem discernir entre a mão direita da mão esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não deveria eu ter pena dessa cidade? Jonas tinha um rancor de Nínive. Aí Deus diz para ele: Jonas, você teve pena de uma planta que você não regou, não viu crescer, não plantou, não podou, não fez nada. Eu não posso ter misericórdia de seres humanos ignorantes que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita, o que é bem e o que é mal, um povo completamente bárbaro. Mas que se arrependeu, não posso ter misericórdia deles?
Deus deu uma grande lição para Jonas. E sabe qual é a lição para nós aqui? Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes eu vejo algumas pessoas apontando pro vizinho. Tá na macumba, é isso, é demônio, é não sei o quê. Mas esquece do seu próprio passado que um dia já teve no mundo e que Deus foi misericordioso em aceitá-lo com amor, quando ele se arrependeu. Que muitas vezes o evangelho foi pregado para essa pessoa e essa pessoa que agora é convertida demorou a se converter, não se converteu na hora. Rejeitou bastante, até que um dia aceitou. Agora aponta para o vizinho, dizendo que vai para o inferno, que é demônio. Não, porque o vizinho faz fofoca e Deus vai pegar, vai fazer acontecer, que é o mal do seu próximo. Você está precisando meditar mais no livro de Jonas. Não se esqueça que você também teve um passado. E ainda que você crescesse em berço evangélico, você tem que ser misericordioso. Porque aquele que não é misericordioso não alcança a misericórdia. Nosso próprio Deus dizia isso. E ele queria que fôssemos misericordiosos uns com os outros, pregando o evangelho, para que o Espírito Santo convencesse o homem do seu pecado. Que Deus abençoe sua vida, querido, e nos ajude. Amém.